satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam ter melhor oportunidade de preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem o texto de apoio desta pré-aula, que está publicado também no site do portal Escola Dominical, e nós publicamos 4 outros textos desta lição. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, onde nós colocamos links de dezenas de videoaulas, de textos de apoio e de slides de outras lições, de outras faixas etárias desta lição, de outras faixas etárias, como também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. Se o seu irmão não é cadastrado ainda no site, cadastre-se no site e lá o senhor poderá colocar a sua dúvida e nós a responderemos. Nós vamos nos abster de colocar, de responder as perguntas que foram colocadas aqui no canal do YouTube. Nós temos que racionalizar os locais de perguntas. Estamos aí com 3, 4 locais de perguntas e isso está comprometendo a agilidade que os irmãos merecem de resposta. Então, cadastrem-se na sala dos professores do portal Escola Dominical. Durante a semana também, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá não só aprender algo da lição, mas também ter um momento devocional com a palavra de Deus. No sábado à noite, se persistirem ainda dúvidas, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo da nossa aula no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se estiver por São Paulo, morar em São Paulo, ou estiver na Grande São Paulo, o irmão é nosso convidado para assistir ao vivo a aula, pessoalmente. Se não puder, acesse e elucide as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, meus irmãos, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é sempre a igreja local reunida. Tudo isso aqui é a mera preparação. Porque, como ensina o pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste segundo trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Valores Cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Estamos estudando a ética cristã. E nós hoje estaremos estudando a lição de número 7, Ética Cristã e Doação de Órgãos. É a última lição deste segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as questões relativas à vida humana. Nós vimos que o maior valor do ser humano é a vida, porque a vida é uma dádiva divina. Deus soprou nos narizes de Adão e ele recebeu o fôlego de vida e foi feito alma vivente. Por isso a vida é o valor maior, é o valor supremo da pessoa humana. E nós estamos estudando neste segundo bloco como a ética cristã trata algumas questões relacionadas à vida. Já falamos do aborto, já falamos da pena de morte, já falamos da eutanásia e já falamos do suicídio. E hoje iremos falar a respeito da doação de órgãos. O nosso comentarista é o pastor Douglas de Almeida Baptista, pastor das Assembleias de Deus em Brasília, a capital da República, ele que foi o relator da comissão especial
que fez a declaração de fé das Assembleias de Deus. Doação de órgãos. Esse é o nosso tema hoje. E quando nós falamos em doação, nós já temos algo importante. Uma doação é um ato gratuito, é um ato sem retribuição, é um ato sem interesse econômico financeiro, é um ato que não é uma barganha. Uma doação é uma liberalidade, é você dar algo a alguém, não querendo nada em troca, não exigindo nada em troca. Isso é muito importante. Quando nós falamos em doação, estamos falando num ato gratuito, numa liberalidade, num ato que tem uma única intenção: favorecer o outro, beneficiar o outro. E para isso, eu vou ceder um órgão do meu corpo. Isto é a doação de órgãos. E para nós falarmos sobre doação de órgãos, e estamos falando de órgãos do nosso corpo, nós precisamos saber a verdade a respeito do ser humano. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele é um ser tricotômico. Um dos aspectos da imagem e da semelhança de Deus é essa tricotomia. Assim como Deus é um, mas são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, assim também o ser humano é um só, mas ele é formado de três partes: o corpo, a alma e o espírito. Quando nós abrimos a Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós encontramos o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem tem essas três partes ditas aqui pelo apóstolo Paulo: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, ligada ao universo físico. É o que vemos lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, nesta descrição da criação do homem, nós vemos as três partes do homem. Primeiro, o corpo, que é formado do pó da terra. Segundo, o espírito, o fôlego da vida. Terceiro, a alma vivente. No contato do fôlego da vida com o corpo, nós temos também o surgimento da alma. Corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele nos fala a respeito disto também, né? Ele fala assim, capítulo 12, versículo 15: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então ele diz que uma parte dele se gastava. E o que é que se gastava? Era o homem, o corpo. O corpo ele se gasta.
nessa mesma carta, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então Paulo aqui fala do homem exterior, que é o corpo, esse que ele gastava, que se corrompe, dia após dia o corpo vai envelhecendo e chega até a morte, que é a separação deste corpo do homem interior. Este homem interior não é do universo físico. Este homem interior não está ligado ao universo físico. Alma e espírito são imateriais, não são feitas de matéria, e eles ultrapassam o passageiro, o temporário. As coisas que se veem, diz Paulo, são temporais. O nosso corpo é temporal, mas as coisas que não se veem são eternas. A nossa alma e nosso espírito não morrem, não desaparecem. Então, o homem foi feito de uma parte material, que é o corpo, e de uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. Por causa do pecado, este corpo vai voltar ao pó. Ele foi formado do pó da terra, e depois que o homem pecou, Deus não permitiu que o homem tivesse acesso à árvore da vida, e por isso o corpo não mais se renovou. O corpo não mais se renovou, porque Deus estabeleceu como um dos juízos, por causa do pecado, a morte física, que é a separação do corpo, do homem exterior, da alma e do espírito, que é o homem interior. Tu és pó e ao pó tornarás, disse Deus para o primeiro casal, depois que eles pecaram. E portanto o corpo, ele se corrompe. Com exceção de Enoque e de Elias, e de quem estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja e for arrebatado, todos nós passaremos pela morte, pela separação do corpo e da alma e do espírito. É o que diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos uma realidade aqui, por causa do pecado, com exceção de Enoque e Elias e daqueles que forem arrebatados no dia do arrebatamento da igreja, e estiverem vivos, todos nós haveremos de morrer. E a morte é a separação do corpo e da alma e do espírito. Agora, na leitura que nós fizemos em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meu corpo, minha alma e meu espírito devem ser santos, devem ser instrumentos de justiça, devem glorificar a Deus. Então eu e você fomos criados para glorificar a Deus. Conseguimos agora glorificar a Deus porque cremos em Jesus e fomos salvos. E agora o meu corpo, a minha alma e o meu espírito devem se santificar em tudo. Devem estar separados do pecado e devem glorificar a Deus. Inclusive o corpo. Paulo, ele deixa isso bem claro lá na Epístola aos Romanos, capítulo 6. Ele diz assim, versículo 12: não reine, portanto,
pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E ele ainda diz o seguinte, no versículo 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então Paulo ele deu em claro, dizendo que o nosso corpo mortal, ele é material, ele é pó da terra, ele vai voltar ao pó da terra, ele não é permanente, ele é temporário, mas eu devo fazer com que este corpo seja instrumento de justiça para a santificação. Ele deve servir à justiça, ele não pode ser instrumento de pecado, ele não pode ser instrumento de iniquidade. Portanto, eu tenho que usar o meu corpo para a glória de Deus, não pecando com o meu corpo, não fazendo maldade com o meu corpo, mas fazendo o bem com o meu corpo. Eu tenho que fazer o bem com o meu corpo. É esse o princípio que rege a questão ética da doação de órgãos. Eu tenho que fazer bem com o meu corpo. O meu corpo tem que servir à justiça para a santificação. O meu corpo não pode ser instrumento de pecado. O meu corpo não pode ser instrumento de maldade. É material, é pó da terra. Se Jesus não voltar antes, este corpo vai morrer. Paulo diz, é um corpo mortal, mas o corpo não é um mal, o corpo não é ruim, o corpo é bom, porque foi criado por Deus, foi Deus que formou o corpo do pó da terra. E lá em Gênesis 1:31, o que está escrito? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O corpo foi feito por Deus, portanto o corpo é bom, mas o corpo é mortal. Por quê? Porque ele é material. E Paulo diz que o que é material é temporário. Mas, mesmo sendo temporário, mesmo sendo material, mesmo se corrompendo a cada dia, eu tenho que fazer bem por meio do corpo. O corpo tem que ser um instrumento de santificação, de glória de Deus, um instrumento de bondade e não de maldade. E quando eu falo que eu tenho que fazer o bem, o que eu digo? Eu digo que eu não posso fazer o mal. Quem faz o bem não faz o mal. Isso todo mundo sabe, meu caro. Mas isso tem algumas implicações que são chatinhas. Se você abrir sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz o irmão do Senhor: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado. E 1 de João 3, 17 e 18, diz o apóstolo do amor: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua,
mas por obra e em verdade. Aqui o apóstolo João diz, olha, amar é um comportamento, amar é ter gestos concretos, atitudes reais, não é blá blá blá, não é falar, é fazer. E Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E Paulo disse que o meu corpo deve ser instrumento para o bem, instrumento de justiça, instrumento de santificação. Portanto, eu tenho que fazer o bem com o meu corpo. E se eu sei fazer o bem com o meu corpo e não faço, eu cometo pecado. Se eu não uso o meu corpo para fazer o bem e só falo, eu não amo a Deus e não amo o próximo. Ou seja, o meu corpo mortal, ele tem que ser utilizado para o bem. E se eu não utilizo o meu corpo para o bem, eu estou pecando. E aí o meu corpo será um instrumento de pecado e não um instrumento para a glória de Deus. Portanto, eu estarei indo contra a palavra de Deus, contra a ética cristã. E tem um outro fator fundamental, é que este corpo mortal, que tem que ser um instrumento do pecado, ele também é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo, e nós já não somos de nós mesmos. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é derramar em nosso ser, não no nosso corpo, derramar no nosso ser o amor de Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo vem habitar no nosso corpo e ele coloca na nossa alma e no nosso espírito o amor de Deus. E amor de Deus é um amor concreto, é um amor real. E portanto o meu corpo vai servir para o bem do próximo, para o bem do ser humano. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas se eu tenho o Espírito Santo, e se o Espírito Santo derramou o amor de Deus no meu coração, eu vou fazer o bem com o meu corpo. E uma das coisas que eu vou fazer com o meu corpo, um dos bens que eu vou fazer com o meu corpo, é a doação de órgãos. Porque quando eu dou um órgão a alguém, eu permito que aquela pessoa sobreviva. Ela tem um problema de saúde, ela não tem outra solução senão trocar aquele órgão que não está mais funcionando por um outro órgão. Agora, onde arrumar este outro órgão? Em outro corpo. Por exemplo, meu coração não tem mais jeito. Ele tem alguns problemas, eu preciso de um transplante de coração. Onde eu vou arrumar esse coração? Em outro corpo. E aí que entra a doação de órgãos. A doação de órgãos é eu ceder um órgão do meu corpo para o corpo de uma outra pessoa, permitindo àquela pessoa uma sobrevida, uma sobrevivência. Sem esta doação do órgão, sem este transplante,
transplante, essa pessoa morrerá. Eu estou fazendo um bem para aquela pessoa. Eu estou usando o meu corpo para fazer o bem. E o corpo foi feito para ser um instrumento de bondade. E se eu não dou o órgão? Eu sei que pessoas precisam de um órgão. Eu sei que pessoas estão morrendo por falta de um órgão. Mas eu não quero doar os meus órgãos, mesmo sabendo que em morrendo, o meu corpo vai virar pó, não vai servir para nada. Se eu sei que eu posso ajudar alguém e não uso meu corpo para ajudar alguém, eu estou cometendo um pecado. Que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Os irmãos, veem a implicação desses princípios bíblicos? A doação de órgãos é como que exigida pela palavra de Deus. Porque é uma forma que eu tenho de ajudar o próximo, de levar vida às pessoas, fazendo com que o meu corpo sirva como instrumento para o bem. O que Paulo manda, que o nosso corpo sirva como instrumento para o bem, e não mais como instrumento para a maldade. Então a doação de órgãos, ela é uma atitude exigida pela ética bíblica. Toda pessoa que quer viver de acordo com a palavra de Deus deve ser um doador de órgãos, porque você estará fazendo com que o seu corpo seja um instrumento para o bem, que é o que a Bíblia manda ser. E você estará provando que o amor de Deus está derramado no seu coração, porque por uma atitude concreta, real, verdadeira, você vai proporcionar sobrevida a alguém. Então, o servo de Deus, o cristão, aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, ele deve pensar neste assunto e ser um doador de órgãos. Porque lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Eu tenho que pensar em ser doador de órgãos. Eu tenho que pensar em poder ajudar as pessoas. Porque o meu corpo é mortal. Ele se corrompe a todo dia. Mas ele é templo do Espírito Santo. E deve ser um instrumento de bondade. E por ser um instrumento de bondade, eu tenho que pensar que em eu morrendo, e se Jesus não vier antes eu vou morrer, eu posso fazer com que o meu corpo sirva para o bem do próximo. E o meu corpo tem que servir para o bem do próximo. Tem que servir para a glória de Deus. A doação de órgãos é uma manifestação do amor de Deus. Porque este amor de Deus que foi derramado no nosso coração, ele é descrito pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor divino diz o seguinte: a caridade, capítulo 13, versículo 4, a caridade é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Irmãos, como imaginar que alguém tem o amor de Deus, este amor que ama o próximo, esse amor que pensa no outro, este amor desinteressado, este amor gratuito que não pede nada em troca? Como imaginar
que alguém que tenha este amor se recuse a doar os seus órgãos uma vez morto. Não queira que vidas sejam curadas, que vidas sejam prolongadas, que sofrimentos desapareçam, e prefira que estes órgãos apodreçam e voltem a ser pó, e nada tragam de bem para o próximo. Não há realmente condição de imaginarmos que alguém com esta mentalidade tenha o amor de Deus. Que testemunho nós damos quando nós negamos a doação de órgãos, dizendo ser servos de Deus e tendo o amor de Deus em nossos corações? Será um amor de palavra, mas João diz que não podemos amar de palavra, mas temos que amar por obra, com atitudes sinceras e verdadeiras. A nossa legislação no Brasil, a lei dos transplantes, que regula esta questão, é a lei 9.434 de 1997, e ela diz o seguinte, que no artigo 4º desta lei, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, foi firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. A remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. É vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. E o artigo 3º também diz o seguinte: a retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. O que nós vemos aqui? Que no Brasil, e o correto é isso, só pode ser removido parte do corpo, órgão, tecido, de pessoa que já tenha morrido. Tem uma exceção, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a rigor, em primeiro lugar, só se faz transplante de quem morreu. E o critério utilizado pela lei brasileira é a morte encefálica, ou morte cerebral, o que já é um pouco discutível, porque existem outros sinais de morte, e o ideal é que mais de um sinal seja verificado, não só a morte encefálica. Os familiares têm um papel muito importante. A sessão tem que ser feita pelos familiares, se bem que a pessoa em vida pode ainda também firmar um documento dizendo que está doando seus órgãos. Mas precisa ter autorização. E se a pessoa não é identificada, não pode remover partes do corpo nem nada. Ou seja, tem que ser um ato voluntário. Quando foi aprovada essa lei, em 1997, se criou a presunção da doação. Foi uma confusão, né? As pessoas tinham que dizer que não eram doadoras, senão elas seriam
doadores, era o sistema da lei espanhola. Mas isso causou uma série de tumultos, porque na verdade havia uma invasão do Estado, né? Isso aí tem que ser muito cuidadoso. Eu disse aqui, existe uma exigência ética, biblicamente falando, mas nada deve ser forçado. Tem que se respeitar a vontade das pessoas. E isso é bíblico. Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas. Então nós não podemos forçar as pessoas a doar, ou se a pessoa ficou calada e quem morreu fica calada mesmo, né? Chega para o morto e diz assim: olha, você é a favor ou não? Não falou nada, então vou arrancar os pedaços. Não pode ser assim. É verdade, irmãos, que nós vemos hoje muitas filas de transplante. E se as pessoas fossem caridosas, se as pessoas cumprissem a vontade de Deus, você não teria fila, porque quanta gente não morre por dia, quanto coração, quanto rim, quanto fígado poderia ser colocado aí à disposição de pessoas que estão aí esperando a morte, não tem outra solução. Outro dia, no começo desse ano, nós vimos um caso, até foi um caso que deu muita repercussão lá no Rio de Janeiro, justamente o dia que a bandidagem lá fechou tanto a Avenida Brasil quanto a linha amarela e a linha vermelha, ficou tudo parado. E nesse mesmo dia vieram 2 corações. Foi um esforço enorme, porque quando morre tem 4 horas para tirar o coração do mundo, senão não serve mais. Isso o coração que demora um pouco mais, tem alguns órgãos que é muito mais rápido ainda. E foi um esforço muito grande por causa do trânsito interrompido, e justamente naquele dia 2 corações foram colocados à disposição dos doentes lá naquele hospital referência de transplante de coração do Rio de Janeiro, e foi feito, conseguiram trazer os 2 corações. Agora, o que eu vi na reportagem? Uma cidade como o Rio de Janeiro, foi a primeira vez que fizeram 2 transplantes num dia só. Não é muito pouco? Uma cidade como o Rio de Janeiro, foi 2 dias, e todo mundo correu e fez 2 transplantes, porque nunca se faz 2 transplantes de coração no mesmo dia, naquele hospital, que é a referência da 2ª maior cidade do país, que é o Rio de Janeiro. Porque ninguém doa. Então é muito triste isso. Agora, a lei não pode impor, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, existe um princípio que muita gente usa para doação de dinheiro, né? Para oferta. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui está falando de dinheiro, mas isso é um princípio básico. Se eu vou doar, faço até um documento para doar, mas só para aparecer, igual a Ananias e a Safira, que foram levar o dinheiro lá só para aparecer, por isso que esconderam uma parte, Deus não se agrada disso. Eu preciso ter consciência de que Deus quer e eu quero agradar a Deus, e que o meu gesto de doação do órgão vai ser um testemunho do amor cristão, do amor de Deus na minha vida, e eu estarei usando o meu corpo como instrumento de bondade. Mesmo no momento em que meu corpo se separa da minha alma e do Espírito, eu ainda dou testemunho de que o meu corpo serve para a glória de Deus. Se eu tenho essa noção, se eu quero agradar a Deus, se eu quero dar o testemunho de Cristo na minha vida, então Deus se agrada de eu doar os meus órgãos. Agora, eu não posso forçar ninguém a doar. Eu não posso obrigar como a lei fazia, mas aí ela foi mudada em 2001, ela foi mudada, e agora, quando alguém morre, se consultam os familiares, até o 2º grau, né? Então o filho, né? O irmão, né? De acordo com a ordem da sucessão, e aí se pergunta se autoriza a doação,
e aí então se faz um documento autorizando a doação. E a própria pessoa pode já deixar um documento dizendo que quando acontecer isso, fica a doação, mas aí tem que avisar os familiares, porque os familiares vão ter que mostrar, e isso tem que ser incontinente. Agora, os familiares, eles podem autorizar, se eles sabem que o ente querido falecido, ele não era contra a doação, então elas podem validamente. E vocês estarão ajudando o próximo, dando um bom testemunho de amor ao próximo. Só pessoas que morrem podem doar? Não. Se nós tivermos órgãos duplos, você pode doar 2 rins, pode doar 1 rim. E órgãos que se regeneram, como a medula óssea, por exemplo. A medula óssea, ela se regenera. A pele, ela se regenera. Então isso também pode ser doado com uma pessoa viva ainda. O sangue, eu posso doar sangue, né? Então, esses órgãos duplos ou órgãos que se regeneram, eu posso doar em vida. E o servo de Deus, a ética cristã, diz que nós devemos doar. Nós temos que ser doadores de sangue. Se eu tenho compatibilidade com alguém, eu posso doar a medula óssea, inclusive. Essa questão da medula óssea é muito interessante, porque existe um cadastro, né? Alguém que quiser doar a medula óssea, ele se cadastra lá no Ministério da Saúde e coloca os seus dados, e depois ele vai retirar a medula, e aí quando se percebe que você é compatível, você é chamado com alguém que é doente, se você é compatível. E, inclusive eu vi já algumas reportagens de pessoas que se cadastram, mas não atualizam o seu cadastro. E eles dizem ali que tem uma porcentagem alta, eu não me lembro agora a porcentagem, mas eles estavam pedindo para as pessoas atualizarem o seu cadastro, porque muda de endereço, tudo. E quando acha a pessoa compatível, não acha a pessoa. E medula óssea, não sabem que é um problema sério, principalmente quem tem leucemia, essas coisas assim. Então tem que fazer o bem também direito, né? Eu vou doar, vai lá, se cadastra. Aí você muda e não atualiza o cadastro. É como se você não tivesse doado. Então, a doação de órgãos, ela é exigida pela ética bíblica. Lógico, porque quem sabe fazer o bem não sabe e não faz, comete pecado. E nós somos muito falhos nisso. Quantos são os cristãos, os servos de Deus, que são doadores de órgãos? Quantos órgãos são doados pelos servos de Deus? É uma porcentagem ridícula. Mas você pode, a partir desta aula, mudar isso. Porque você estará usando o seu corpo para o bem. E é isso que a Bíblia exige de cada um de nós. Não amemos de palavra, mas amemos por obra, amemos com atitudes. Muitas pessoas religiosas e até cristãs combatem a doação de órgãos. Mas os argumentos que eles usam demonstram que eles estão errados. Por quê? Porque são argumentos contrários à palavra de Deus. São conceitos errôneos, equivocados a respeito da doação de órgãos. O primeiro argumento aí de quem é contra a doação de órgãos, mais especificamente, as testemunhas de Jeová que são contra a transfusão de sangue. Então, se eles são contra a transfusão de sangue, eles são contra a doação de sangue, que é uma doação que você pode fazer, inclusive na lei brasileira, né, pela consolidação das leis do trabalho. Quem doa sangue tem direito a um dia de descanso, né? Quem doa sangue não, tem a falta abonada, né? E o crente não deve só doar sangue para ficar esse dia de folga. Ele tem que doar sangue sempre por um gesto de
amor ao próximo. E, irmãos, também a gente vê aí os bancos de sangue, os hospitais pedindo misericórdia, porque às vezes, principalmente feriado prolongado, tem muito acidente, o estoque de sangue é muito baixo. E nós devemos doar sangue. Mas esses testemunhos de Jeová, eles são contra a doação de sangue, contra a transfusão de sangue. E por que eles são contra a doação de sangue e transfusão de sangue? Por um conceito errado a respeito do que é o homem. Por isso que eu comecei a aula de hoje, e alguém pode dizer, por que o Carmolu foi falar de corpo, alma e espírito? Porque quando eu não sei a respeito do que a Bíblia diz a respeito do que é o homem, e da tricotomia do homem, é que eu sou contra a doação de órgãos. As testemunhas de Jeová, elas leem equivocadamente Gênesis 9 e 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Eles dizem que o sangue é a alma, é a vida do corpo, é a alma. Portanto, se eu doar o sangue, eu estou doando a minha alma. E não se pode passar a alma de um para o outro. É por isso que eles não dão sangue. E por isso são contra a transfusão de sangue. O que é um verdadeiro absurdo. Porque quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. E nós vimos que o corpo é o homem exterior. O homem interior, que não se corrompe, ele é a alma e o espírito, que são eternos, que são invisíveis, que não pertencem ao universo físico. Então o sangue não é a alma do corpo. Quando eu dou o sangue, eu estou doando o corpo. Eu estou doando um órgão do meu corpo, que é o sangue. Minha alma continua aqui. Não dá para passar uma alma para o outro. Então, isso é uma bobagem. Agora, as pessoas não entendem o que é o ser humano e por causa disso, Então, não há nada na palavra de Deus que impeça a doação de sangue, nem a transfusão de sangue. Porque sangue é a vida do corpo. Por quê? Porque é pelo sangue que se oxigena o corpo. Mas o sangue é corpo, não é alma. E, portanto, eu posso doar sangue. Eu não posso comer sangue. E eu também não estou me alimentando. Quando a pessoa diz, não, quando coloca o sangue, você está se alimentando do sangue. Não está alimentando coisa nenhuma. Você pode perguntar para o enfermeiro aí. Quando quer alimentar, eles te põem soro. Eles não põem sangue. Segundo argumento contrário à doação de órgãos, existem alguns segmentos religiosos, algumas pessoas que dizem o seguinte, não, eu não posso doar meu coração porque eu vou morrer, mas Jesus vai me ressuscitar. E aí o meu coração, como é que fica? Eu vou ressuscitar sem coração. Eu não vou doar meu rim, porque depois que eu ressuscitar, eu vou ficar sem rim. Irmão, em primeiro lugar, nós vamos ressuscitar num corpo glorificado. E mesmo os ímpios, que vão ressuscitar lá no juízo final, no juízo do trono branco, eles não vão ressuscitar em corpo glorificado, mas eles vão ressuscitar com o seu corpo, sem glorificação. Pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro aqui no Portal Escola Dominical e no estudo preparatório, ele entende até que a pessoa vai ressuscitar com o corpo na mesma condição com que ele morreu. Mas aí, veja bem, eu doei meu coração. Eu morri, fui enterrado sem coração, porque meu coração está batendo no peito de uma outra pessoa. Mas na hora de eu ressuscitar, se eu for ímpia, e no entendimento do pastor José Serafim de Oliveira,
Eu vou ressuscitar com o meu coração, porque Deus sabe onde estão as moléculas e os átomos do meu coração. E o cidadão vai ressuscitar com o coração dele. Deus não se confunde, irmãos. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse, ele é bem claro a esse respeito, quando ele fala do juízo do trono branco. Do juízo do trono branco. Lá em Apocalipse capítulo 20, ele diz assim, versículo 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Deus sabe exatamente onde está o corpo daquele cidadão que morreu afogado e ninguém nunca achou. Quanta gente que morre afogada, um acidente aéreo, e não se acha nos corpos. Eu não sei onde está o corpo. A equipe de resgate não sabe onde está o corpo. Mas aquele submarino que subiu aí da Argentina aí, ninguém achou até agora. Mas Deus sabe onde está, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Na hora de ressuscitar, junta tudo. Porque o homem é formado do pó da terra. Deus vai pegar aquele pó que era calamorou Afonso Francisco e vai ressuscitar. Então não doar o corpo, o órgão, porque você vai ficar sem o órgão na hora da ressurreição. Isso é outra coisa que não tem sentido nenhum, irmãos. Porque a ressurreição é uma obra de Deus. E Deus sabe exatamente quem é quem. E Ele vai recompor toda aquela pessoa. Agora, o salvo, ele nem tem que ficar preocupado com o coração, com o rim, porque ele vai ter um corpo glorificado. Desculpa a expressão. Mas você acha que vai fazer xixi no céu? Então por que você está preocupado com o rim? Então doemos o nosso organismo. Essa ideia errada da ressurreição é também um fator que faz as pessoas não doarem os seus órgãos. Mas tem um outro problema. Tem pessoas que querem doar o seu corpo, ou os órgãos do seu corpo, porque dizem, não, eu vou continuar existindo naquela pessoa. E se tem muita gente que é meio espírita, esotérico, ele diz o seguinte: se eu doar o meu coração, eu continuo existindo naquela pessoa. Eu já vi até algumas pessoas dizendo que quando pega o coração do outro, passa a agir como o outro. É como se o outro incorporasse na pessoa. Outra mentira, irmãos. Isso aí é a ideia de transmigração das almas. É lá do hinduísmo, da nova era. Se eu morrer e o meu coração for aqui para o irmão Rogério, eu não vou ficar lá dentro do irmão Rogério. O que vai para lá é o meu coração, que é uma bomba. Simplesmente isso. E aí o Rogério vai ficar bom, vai viver, vai ficar feliz, vai agradecer a Deus. Eu terei feito um bem para ele, mas é um coração que era meu que passou a ser do Rogério. Uma bomba. Ele não vai pegar as minhas manias, ele não vai pegar o meu jeito de pensar, meu modo de ser, porque tudo isso ele está brincando aqui, ele não vai ter cabelo, ele não tem, não adianta, né? Por quê? Porque é o meu corpo, é uma parte do meu corpo que vai para ele. A minha personalidade é a minha alma. A minha alma se separou do meu corpo quando eu morri. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então cuidado com isso.
Tem muita gente que diz, não, nós temos que doar o órgão para continuar sobrevivendo no outro corpo. Isso é mentira, isso é a ideia da transmigração das almas, que é uma ideia errada do hinduísmo, do espiritismo, que não tem nada a ver com a realidade. Mas existem pessoas que dizem o seguinte, não, meu caro, eu não dou órgãos porque existe um comércio de órgãos. Se eu for doar o órgão, vão tirar o órgão e vão vender o órgão. E eu não quero ser cúmplice do tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos é uma realidade, infelizmente. A gente não pode fingir que não existe. A lei diz que tem que ser gratuito, é doação, mas tem muita gente que trafica órgão. Tem muita gente que mata a gente para pegar órgão. Tem muita gente da área da saúde, e a gente já falou aqui de eutanásia, que quer matar a pessoa para pegar o órgão. Isso é uma verdade. Agora, irmão, por causa disso, eu não vou doar meus órgãos. Irmão, eu não quero que compram, vendam meu órgão, então eu não dou. Isso é um raciocínio errado. Você doa, você já vai ter morrido se não for do órgão duplo e tal. Se alguém for vender, não é problema seu. Agora você fez o bem. Então essa é uma desculpa. Outros dizem assim, não, eu não vou doar meus órgãos, porque como tem a venda de órgãos, o meu órgão vai para uma pessoa rica e não para uma pessoa que precisa. Também não é problema seu. Aí você faz o mal, porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você peca porque não quer que os outros pequem, para evitar que os outros pequem. Isso não tem sentido também. Isso não tem o mínimo sentido. Outra questão interessante, e outra desculpa que dão, é o seguinte, não, eu não vou doar meus órgãos, porque eu confio em Deus, que Deus vai me curar da enfermidade. Então se eu doar o órgão para alguém, isso é sinal de que eu vou contribuir para a pessoa não ter fé em Deus. A pessoa está lá, o médico diz, olha, se não tiver um transplante, você vai morrer. Então eu não vou doar o órgão, que aí a pessoa é obrigada a crer em Deus, para Deus fazer um milagre. Irmã, o que é isso? Deus pode fazer milagre, lógico, mas Deus pode usar a medicina também. E você pode ser um instrumento para que aquela pessoa tenha uma sobrevida. E eu vou dizer mais ainda, a gente não sabe quem vai ficar com o nosso órgão. Às vezes, uma pessoa incrédula é que vai receber o meu coração, o meu rim, meu fígado. E quando ela souber que a pessoa que doou o seu órgão para ela servir a Deus, e por causa disso que doou o órgão, você estará evangelizando uma pessoa. Mesmo depois de morrer, você vai estar evangelizando. Pode ser que aquela pessoa creia em Jesus por causa do seu gesto. Quando for explicada para aquela pessoa que a Bíblia recomenda a doação de órgãos, e que por causa disso, por ser a vontade de Deus, aquela pessoa doou o seu órgão, você estará pregando o evangelho àquela pessoa. Então, é exatamente o contrário. Eu não dou para as pessoas crerem que Jesus cura. Não tem sentido isso também. Então os irmãos veem que todas as objeções contra a doação de órgãos vêm de conceitos divorciados da palavra de Deus. A doação de órgãos é exigida pela ética cristã. Mas Deus
não obriga ninguém. Se você for doar o seu órgão para aparecer por necessidade, contra a vontade, não faça isso. Mas saiba que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E para a gente terminar, só fazer uma pequena observação aqui com relação a uso de cadáver em pesquisa. Vocês viram aqui que a pessoa não identificada, ela não pode ser retirada parte dos órgãos dela. Mas existe uma outra lei que permite que uma pessoa que não for reclamada, um indigente, que passar mais de 30 dias e ninguém reclamar, ela seja entregue, com este corpo seja entregue para as escolas de medicina, para que nelas esses cadáveres sejam estudados. Os alunos possam estudar os cadáveres. É verdade que hoje os cursos de medicina andam usando bonecos, robôs, mais do que cadáveres. Agora, é algo a se pensar. A lei só permite que pessoas não identificadas indigentes sejam utilizadas para este fim. Mas seria o caso de pensar, se não se permitisse que pessoas deixassem os seus próprios corpos para o estudo da ciência, da medicina, para o bem, para o treinamento de pessoas que salvarão vidas. E aí nós nos lembramos do próprio Jesus. Ele deu o seu corpo inteiro para nos salvar. Se Jesus fez isso, Ele quer que nós não nos demos todos, mas aquilo que nós possamos dar para que outras pessoas sobrevivam e o nome dele seja glorificado, que isto seja feito.